A verdade, ela liberta. A verdade liberta e a mentira aprisiona. Mas qual verdade é essa que liberta? É o pleno conhecimento de quem realmente somos, de quem Deus é, do que Cristo fez por nós e qual a nossa reação em relação a isso. Eu queria contar uma história, ela está lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Um fariseu, que era um doutor da lei, alguém que conhecia as Escrituras, convida Jesus para estar na casa dele, para ensinar, para se alimentar. E uma mulher, uma pecadora, segundo o texto, ao saber que Jesus estava na casa desse fariseu chamado Simão, ela vai até a casa dele e começa a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas. O choro daquela mulher era tão intenso a ponto das lágrimas, do pranto dela, lavarem os pés poerentos de Jesus. E Simão, olhando aquela cena ali, a mulher lavava os pés com o próprio pranto e enxugava com os próprios cabelos. Simão diz em pensamento sobre Jesus: se esse homem fosse um profeta, certamente ele saberia que tipo de mulher é esta, e no pensamento dele ele não ia aceitar essa mulher fazer o que ela está fazendo. Para ele aquilo era uma coisa indecente, era um ato que não poderia ser aceitado. Uma pecadora está fazendo aquilo. E aí Jesus diz: eu posso contar uma história? E Simão, na maior cara de pau, diz: dize-a, mestre. Por que não a maior cara de pau? Porque no seu interior ele não acreditava que Jesus era um profeta, mas na frente das pessoas ele tratava Jesus como mestre. E aí Jesus começa a contar uma parábola. Ele diz que dois homens deviam a um credor. Um devia certa quantidade e o outro devia 10 vezes mais. Nenhum dos dois tinha condição de pagar a dívida. E a pergunta que Jesus faz a Simão, fariseu, é: tendo este homem perdoado a ambos, qual dos dois o amará mais? E a resposta de Simão é: creio que aquele que foi perdoado a maior dívida. E Jesus diz: respondeu corretamente. Na teoria, Simão estava correto, mas na prática é onde ele estava errando. E aí Jesus começa a mostrar para Simão que ele era um profeta, que ele conhecia aquela mulher que estava aos pés dele e ele conhecia o coração de Simão pelas atitudes que eles estavam demonstrando. Jesus coloca isso para fora. Ele começa a dizer, fazer esse contraponto entre Simão, fariseu, e essa mulher pecadora, segundo os estudiosos, uma prostituta. Jesus diz: eu entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés. E essa mulher está lavando os meus pés com as próprias lágrimas.
Você não me saudou com um beijo, era o costume da época, mas essa mulher beija os meus pés. Essa mulher derramou um perfume caro, ela ungiu os meus pés. E Simão não tinha feito nada daquilo. Aquela mulher, ela ouviu, não se sabe se naquele dia ou dia anterior, ela ouviu a pregação de Jesus. Eu não vim para os sãos não precisam de médico. Eu vim para os pecadores, eu vim para esses doentes que precisam de mim. Quem sabe ela lembrou, ela já tinha escutado nas sinagogas alguém lendo Isaías, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. E aquela mulher entendeu que aqueles pés, os pés de Jesus estavam trazendo a boa notícia. Ela entendeu que era uma pecadora, que ela estava diante do seu Salvador. Ela, na parábola, era aquela pessoa que devia muito. E por saber o tamanho da dívida dela, ela amava muito a Jesus. Simão, na parábola, era aquele homem que devia pouco. Ele achava que a dívida dele era muito pouco, então ele amava muito pouco. Ele pensava que as suas obras eram boas, que ele não era tão pecador. Ah, eu sou alguém até bom. Um perdãozinho pequenininho que Deus me dá já vai ser o suficiente. Ele não tinha consciência do tamanho do pecado dele. E é isso que Jesus está colocando em evidência. Quem dos dois ali era o mais doente? Aquela prostituta que estava arrependida ou o fariseu arrogante? Deus, ele exalta os humildes, mas ele abate os soberbos. Aquele homem, ele não achava que precisava de Cristo. Ele não entendeu o quanto doente ele estava, o quanto ele precisava de um Salvador. Mas a mulher, ela entendeu, o pranto dela era tão profundo, a demonstração de amor era tão evidente, e Jesus chega a dizer: perdoados estão os seus pecados. Aquela mulher tinha crido que Jesus era o Salvador. O que a gente pode trazer para a nossa vida em relação a esse texto? Quem nós somos? Deveríamos ser essa mulher, essa pecadora, essa prostituta que reconhece o quão errado estamos, o quão somos falhos, e reconhecer a Cristo como Salvador. E Jesus conta essa história está registrada para a gente. A misericórdia de Deus é tão grande que hoje a gente pode olhar para essa história e dizer: eu sou pior do que essa mulher, eu sou pior do que esse fariseu, eu sou doente, eu preciso de Jesus, eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Essa história está registrada, eu estou aqui agora pregando essa história e muita gente vai pregar as Escrituras como Deus clamando ao seu povo arrependimento, constrangimento, pleno conhecimento de quem você é, de quem Jesus é, do que Ele fez para te salvar. E essa história é para que a gente não seja esse Simão que fica achando que o pecado dos outros é sempre maior do que o meu. Por que a gente não perdoa as outras pessoas? Porque no fundo a gente se acha melhor. A gente acha que a nossa dívida é muito pequenininha, igual Simão achava. Mas o que Cristo quer é que a gente reconheça
quão grande é a nossa dívida, quão grande é o perdão que recebemos, e assim será grande o nosso constrangimento em relação a Cristo. Então espero que o Espírito possa aplicar essa palavra no coração dos irmãos, fazer com que esse entendimento venha e que as escamas dos nossos olhos possam cair e que a gente possa enxergar quão grande amor Cristo tem por nós. Amém.